Multidisciplinaridade, take 1. Olha só. Agora vamos lá. Vamos fazer um solto aí, André. Depois a gente te grava de novo. Oi, Andréia. Tudo bem? Estamos aqui na nossa primeira gravação. Confesso que estou bem ansioso. Então, talvez a gente tenha que fazer várias edições, vários cortes aí, né? Mas apresentar a Andréia. Andréia é psicóloga, trabalha comigo já há muitos anos, né? Tem uma especialização em cognitivo comportamental, né, André? Isso. Né? E psicologia hospitalar, atua na área clínica, né? E a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre multidisciplinaridade, né? Eu atuei alguns anos com a Andréia também em hospital geral, na Rede D'Or, e tenho uma trajetória longa aí no SUS, né, com uma experiência grande em multidisciplinaridade, e além de trabalhar com esse foco também no consultório, né, e já ter cuidado na parte de gestão, né, de criar equipes ou expandir equipes de saúde mental integradas a equipes de saúde no geral, né? Saúde, não só de saúde mental, né? André, foi difícil a gente achar um horário entre nós dois, bater a agenda, né? Como é que você acha que deve ser o dia a dia, né, entre um psicólogo, um psiquiatra, né, ou mesmo outros profissionais que às vezes estejam envolvidos num caso, uma terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga? Como é que é essa questão de achar um horário na agenda para poder discutir caso? É um grande desafio, porém, é uma condição extremamente importante para o desenvolvimento, para o desempenho do tratamento daquele paciente. Os profissionais têm que estarem muito integrados entre si, muito diálogo, muita comunicação, e aí realmente tem a questão de se ajustarem nas agendas para que possa haver reuniões, discussões de cada profissional para que possa ser alinhado as devidas condutas, porque senão o trabalho fica solto, cada profissional atua de uma forma e muitas vezes em linha ao contrário ao que o paciente precisa. Então é importante essa discussão, esses encontros, para que as coisas consigam fluir de forma bastante positiva. Tá. E Andréia, na prática, né? Você acha que isso ocorre na maioria dos casos que demande isso, né? Podemos dizer que tem casos mais leves que talvez não demande. Ou você acha que nos casos que demandam, na prática, né, se concretizar, né, esse propósito é muito pequena a porcentagem? Como é que é a tua visão aí? Infelizmente, o que a gente consegue observar, até pelo tempo que temos, né, de experiência, ainda é uma condição bastante nova, difícil conseguir juntar todos os profissionais, até mesmo de forma virtual, para que essas reuniões, essas discussões ocorram, em decorrência das altas demandas, incompatibilidades de horário, vieses profissionais diferentes. Então, é uma condição que ainda está engatinhando, mas torna a reforçar, muito importante, muito necessário para o sucesso do tratamento. Então, a gente tem um problema de financiamento mesmo do sistema, né? Então, a gente tem que pensar que os profissionais recebem por hora de trabalho, né? Ou mais ou menos esse é o cálculo que deveria ser feito, né? E uma reunião, uma discussão de caso, uma reunião multidisciplinar, que é uma reunião feita entre profissionais, né? Que sejam da mesma área ou de áreas que estejam, vamos, dando suporte àquele paciente naquele momento, isso demanda tempo, né? E não é um ou dois pacientes. Então a gente tem que entender que o sistema não financia, né? Que isso vai ser feito no horário extra, né? Seja do atendimento do convênio, um atendimento do próprio consultório, né? Muitas vezes você tem um paciente particular que, na regra, né? Na maioria das vezes, né? No meu caso eu faço diferente, mas você vai pegar o telefone, vai ligar e vai fazer ali o que der, mas é algo que está além do seu horário de trabalho, você não recebe por isso, né? Então, realmente, de um lado, falta tempo, né? E falta motivação, né? Você acha que mesmo que tivéssemos, mesmo que fosse financiado o processo, né? Você acha que é da cultura, da área da saúde, da área médica, ou mesmo aqui expandindo da área da saúde, essa questão de trabalho multidisciplinar? Você acha que faz parte da cultura, é natural?
Ainda não. Mesmo porque existe também muito a questão de um profissional entender que uma discussão multidisciplinar, você está invadindo a área do outro profissional. E, na verdade, são trabalhos complementares. Não são trabalhos que anulam o trabalho do outro profissional. Mas, infelizmente, ainda não é algo cultural. E as pessoas precisam entender que cada profissional tem a sua importância dentro do tratamento, dentro do processo, tem a sua relevância e que os trabalhos se integram. O trabalho do psiquiatra é importante com o trabalho do psicólogo, vice-versa, que é importante com o trabalho, às vezes, de um fono, de um médico, de um terapeuta ocupacional. Essa troca de informação é fundamental, mas ainda existe muito essa questão da invasão de áreas e, muitas vezes, até do preconceito e pré-julgamento que os próprios profissionais exercem entre si. Tá. Você está levantando uma coisa super importante, né? Que é uma quebra de paradigmas, né? Que eu acho que está sendo trabalhado ao longo dos anos, né? Talvez um pouco mais no discurso do que na parte real, prática, né? Mas eu acho que tem um aspecto, né, que dá trabalho, entendeu? Né? Eu acho que tem uma série de fatores que criam uma certa defesa de você se justificar internamente de fazer aquilo que está no seu quadrado. Né? Eu acho que tem a ideia de, poxa, não vai dar tempo, não sou pago por isso, né? Alguém vai interferir no absolutismo da minha conduta, né? Alguém vai questionar, né, o meu diagnóstico, a minha conduta, né? Vai ferir, né, o meu ideal, né, do meu ser completo como profissional, né? E vai dar trabalho. Né? Vai dar trabalho. Quer dizer, é melhor eu manter um certo distanciamento, né? Para eu não ter que me envolver com algumas coisas. E você acha que os resultados, acho que muda pouco, muda muito, muda mais ou menos, quando você tem um trabalho multidisciplinar, em relação a não ter, André? Eu acho que muda muito. Mesmo porque, até pegando o viés que você trouxe do trabalho, a gente precisa estudar o caso com um pouco mais de dedicação e delicadeza quando você vai sentar para discutir o caso com outros profissionais. E toda vez que você estuda, revê e escuta também o lado dos outros profissionais, você começa a olhar para aquela condição com um olhar um pouco mais complementar e diferenciado, porque cada profissional te instrumentaliza dentro das técnicas e das especialidades de cada um deles. Então, se tiver, obviamente, claro que eu entendo que o ponto principal do sucesso do tratamento está no paciente, na adesão, mas se o paciente fizer a parte dele e ocorrer essas reuniões multidisciplinares com frequência, o sucesso do tratamento é muito mais certeiro do que quando fica um trabalho solto, cada profissional exercendo o seu lado e não existe essa interação. Perfeito. E a gente tem que lembrar, né, que a questão da multidisciplinaridade, ela foi inaugurada praticamente aqui no Brasil pelo SUS, né? O SUS trouxe entre outras ferramentas, né, ou essa lógica, né, veio de países de origem inglesa, né, que tem um sistema de saúde pensando na medicina de família, né? E a gente teve aí os primeiros modelos aí de saúde mental, de equipamento de saúde mental, com esse olhar multidisciplinar, né, que são os CAPs, né, que suportam aí os casos de maior complexidade no SUS, como equipe multi, né? Essa equipe multi que pode ter um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um enfermeiro, um médico, um psiquiatra, às vezes um médico de família, técnico de enfermagem. Essa equipe multi tem reunião, né, periódica, semanal, e estão juntos ali no mesmo equipamento para também no dia a dia trocar informações e conseguir oferecer um resultado melhor, né? Os resultados são muito diferentes. Eu acho que, assim, existem vários fatores que levam a uma falha de resposta no tratamento. O paciente não está melhorando. Por que não está melhorando? A gente tem que ver um checklist enorme de coisas que podem estar ocorrendo que levam a essa falta de resposta. Um deles, que eu tinha esquecido de colocar até na minha aula sobre o assunto, é a falta da multidisciplinaridade, né? Falando ainda sobre isso, né, você falou uma questão da perspectiva, né, os olhares diversos, você falou olhares diversos, né? Existe algum olhar absoluto? Porque, assim, eu sinto que o ser humano ele tem essa carência, né? Essa carência que é nossa, que é ter uma resposta, né? Acreditar, ter uma resposta absoluta.
né? Existe aí uma visão absoluta, André? Uma visão superior a outra, uma técnica que tem uma visão superior a outra? No meu entendimento, não. As visões todas são importantes, porém, como eu citei anteriormente, complementares. Não existe um trabalho de um profissional que anule o trabalho do outro, a visão de um profissional que anule a visão do outro. Cada um dentro da sua expertise, da sua competência, mas o principal de tudo é o quanto o paciente também se dedica a tudo isso, porque ele é um integrante importante dentro dessa multidisciplinaridade. Ele pertence a isso, né? Tá. Então é interessante o que você está falando, que a equipe precisa colocar o paciente no centro do cuidado, mas isso não quer dizer que o paciente vá deixar de se responsabilizar por si próprio, né? Porque é interessante isso, né? Quando a gente pensa, poxa, o paciente no centro do cuidado, bom, tem uma equipe toda cuidando de mim, então a responsabilidade é deles que estão cuidando de mim. E, na verdade, é uma corresponsabilização, né? Você está falando uma coisa muito importante, que é a pessoa se responsabilizar, e é o papel desses profissionais conseguirem tentar fazer essa mediação, né? Nós vamos te apoiar, também nos responsabilizar, mas o responsável é o paciente e também a gente não pode esquecer da família, né? Sim, principal rede de apoio, né? O paciente e a família. Bem, então, realmente faz muita diferença, né? A questão da multidisciplinaridade, assim, é difícil da gente explicar, né? Talvez a gente tivesse que, em alguma oportunidade, navegar em alguns modelos de casos clínicos. A gente não gosta de expor os nossos pacientes, então a gente sempre tem que fazer alguma adaptação para as pessoas não se sentirem desconfortáveis, né? Uma questão ética, né? Mas é como se fosse um quebra-cabeças, né? Eu não gosto muito desse exemplo, porque é muito mecânico, mas acho que aqui cabe um pouco, né? Você tem um quebra-cabeça enorme para montar. Se você for montar esse quebra-cabeça sozinho, né, você vai levar muito mais tempo, né? Talvez você não consiga montar, talvez o paciente não suporte esperar esse processo, né? E no momento que você tem várias pessoas que têm várias bagagens diferentes, elas conseguem olhar, entre aspas, que não é bem assim, mas olhar para o mesmo fenômeno e enxergar diferentes nuances, né? E isso enriquece demais, né? Porque a gente muda o plano terapêutico, né? Muda as prioridades a partir das coisas que a gente passa a enxergar ou deixa de enxergar, que a gente passa a enxergar, né? E isso é muito importante, né? É um processo vivo, né? E vai estar sempre sendo revisto, né, André? Essa questão, né, de imaginar que tem uma solução, que a gente hoje chegou, estudou, concluiu, é isso, vamos aplicar e vamos botar em prática e está resolvido, né? Funciona assim, André? A gente vê também muito prejuízo, né, do paciente devido a essa falta da discussão multidisciplinar, porque como cada profissional atua de uma forma, de repente, um exemplo, o psiquiatra prescreve um antidepressivo que causa um ganho de peso na pessoa. Ele vai no endócrino mexe na medicação do psiquiatra, entendendo que aquele remédio está ganhando peso. Então, assim, não havendo o diálogo entre os profissionais, acaba-se também muitas vezes prejudicando o tratamento, porque as medicações causam efeitos colaterais, que mexem com outras especialidades. Então, essa comunicação é importante até mesmo para não causar o dano também, não só pensando na questão do resultado positivo, mas na prevenção de danos, né? Você falou uma coisa extremamente importante, né, André? Que é como a gente é capaz, e faz parte de qualquer... Quando você vai mexer num carro, né? Estou dando um exemplo mecânico, né? Existem riscos, né? Será que a peça foi produzida dentro dos padrões adequados? Né? Será que a peça veio com algum defeito? Será que foi feito um encaixe equivocado, ou apertou mais ali, menos aqui? Enfim, no caso, o tratamento ele pode trazer benefícios, mas ele também pode gerar prejuízos. Esses prejuízos podem ocorrer tanto por uma questão inerente ao método, quer dizer, faz parte do método, né, que 0,5% da população tenha um choque alérgico, anafilático
àquela determinada medicação. Né? Isso não foi uma falha do profissional. Né? Mas às vezes a gente tem falha do profissional, falha do modo de estrutura da equipe. Né? Como você está colocando. Às vezes você não dialoga com a outra especialidade. Por exemplo, a gente no hospital vivia isso. Você fala, bom, para induzir o sono, geralmente eu uso esse remédio, nesse cenário. Só que o paciente tem problemas de insuficiência renal, alteração de função hepática, uma pessoa que está com problemas pulmonares críticos, né? E aí aquele medicamento já não se faz, não faz sentido ali por uma interação medicamentosa. E se você não conversa com o intensivista, não conversa com a equipe multi, né? Você vai prejudicar o paciente mesmo, entendeu? Então, é muito importante, né? A equipe está com o mesmo alinhamento, fala, olha, na minha área, né, eu acho que você tem que prestar atenção nisso, nisso, nisso. Né, o colega se torna um colega, eu digo, psicólogo, ou médico, que seja, se torna uma pessoa que ativamente vai observar aquelas questões. Então, a diferença de resultado é muita, né? Eu acho que a gente deve, provavelmente, criar bastante vídeo, né, Andréia, sobre, talvez, cada um dos pontos, né, que façam realmente a diferença, né, como você falou, para o lado bom ou para o lado ruim, né? Acho que isso aí vai ser um grande diferencial, né? Dentro de um hospital geral, a gente fala, então, não é um hospital específico, não é um hospital psiquiátrico, né? Um hospital geral, a gente pensa desde o seu pronto-socorro, né? As suas enfermarias, né? E as suas UTIs, né? Esse trabalho de multidisciplinaridade, você acha que é mais fácil de ocorrer? É mais difícil? Qual que é a tua experiência? No pronto-socorro, é um pouco mais delicado, tendo em vista que o tempo de permanência do paciente é muito reduzida e até a própria dinâmica do setor muitas vezes te impossibilita de ter acesso aos profissionais, seja médico, nutricionista, físio, fono. Já nos setores de internação, nos andares, na UTI, como tem as reuniões multidisciplinares que as próprias instituições implementam, fica mais fácil essa troca, essas discussões, mesmo porque nós participamos, né, diariamente, e você tem a acessibilidade ao profissional para sentar e discutir caso aconteça alguma situação específica, uma informação ali importante. Então, é muito mais fácil quando o paciente está internado essa discussão do que quando o paciente ainda está em processo de admissão na unidade. E eu concordo, né? Eu acho que é muito mais fácil, né? Mas, mesmo sendo mais fácil, precisa ter uma iniciativa das partes para chegar a esse ponto, né? Eu tive a experiência de vários hospitais onde isso não existia, né? Então, é necessário se constituir essa cultura, né? Eu acho que a psicologia, ela já está mais integrada dentro da rotina do hospital, né? Mas eu ainda vejo muita dificuldade da psiquiatria, né? A psiquiatria ainda é uma especialidade que tem avançado, mas a gente vê que não existe o psiquiatra, né? Muito incomum o psiquiatra estar dentro da rotina, conversando com todos os profissionais envolvidos, dialogando, tomando decisões compartilhadas, né? A gente vê muito, né, um corte da psiquiatria, que é um viés do comportamento suicida, ou do surto psicótico, do paciente bipolar, do paciente esquizofrênico, mas tem um universo enorme, né, de outros tipos de demanda de saúde mental, que precisaria do envolvimento da psiquiatria junto, que fica meio à parte, porque, enfim, não se tem essa cultura desse entrosamento. Você vai lá, faz o seu e vai embora, né? Eu acho que é isso, né, André? Acho que eu não estou errado de falar isso, não, né? Não. Então, é um desafio grande aí para... Temos desafios grandes, né? A saúde mental cresceu muito em termos de espaço na mídia, né? É um tema muito discutido, né? Tem muito conteúdo, as pessoas estão compreendendo que podem pedir ajuda, é muito bom, né? Mas a gente ainda tem um atraso, na minha opinião, né? Tem muita coisa que nós estamos 40 anos atrasados, né? Essa questão mesmo da toda a lógica que o SUS
trouxe, né, que um dia a gente pode explicar melhor, né, que é o matriciamento, né, que é o apoio do especialista ao não especialista, né, e todos os processos que vêm junto, a gente ainda tem isso muito tímido, né? O sistema ainda olha muito para o curto prazo, né? Bom, eu tenho que fazer rápido aqui, né? Eu tenho que resolver aqui. Lógico, se você não investir tempo e dinheiro no curto prazo, você não vai ter um médio e longo prazo melhor, né? E a gente está sempre olhando muito no curto prazo, né, André? No curto prazo. Muito bem. Então, multidisciplinaridade, você lembra de algum outro tópico que você acha que seria interessante? Eu acho que, sim, rapidamente pensando, Não. acho que a gente A gente conseguiu pode explorar mais depois, né? E você quer deixar alguma espécie de mensagem, assim, né? Se você pudesse ser escutada, né? E a sua opinião fosse importante, né? Você teria algum tipo de mensagem que fica, assim, seja para o sistema, seja para os profissionais ou para as pessoas em geral? Eu acho que para os profissionais, para apurar um pouquinho mais o olhar, para um olhar mais humanizado, as coisas estão muito mecânicas. E quando a gente olha para o paciente com um olhar mais humanizado, a gente consegue perceber algumas janelas, algumas dificuldades, e aí é onde nos motiva a buscar a discussão com outros profissionais. Eu tive uma experiência recente de um paciente que a psiquiatra me procurou, a qual eu nunca tive nenhum tipo de contato, e eu achei de extrema importância a iniciativa dela de me buscar para discutirmos o caso, e a partir daí a gente conseguiu se integrar, eu consegui passar algumas informações as quais ela não tinha, pelo tempo que ela tem de encontros com o paciente. Então, assim, aos pouquinhos é uma condição que a gente está implantando, né? Plantando aí uma sementinha, mas eu acho que os profissionais precisam ter um olhar um pouco mais sensível e humanizado para que a gente possa fortalecer essa questão da multidisciplinaridade, porque as pessoas já têm o preconceito e o pré-julgamento de serem acometidas por uma doença emocional, tem muita vergonha de dizer que tem depressão, que tem transtorno de ansiedade, então já tem dificuldade de aderir ao tratamento, e se o profissional trata isso de uma forma frouxa, o tratamento fica comprometido, o paciente muitas vezes abandona, e se a gente alinha numa condição de multidisciplinaridade, a gente também não deixa de abraçar esse paciente de uma forma diferente e fazer com que ele consiga ter um maior sucesso, maior adesão ao tratamento. Muito bom. E é isso aí, a adesão ao tratamento ela depende de uma série de variáveis que está sempre sendo revistas, a gente pode fazer um bate-papo desse num segundo momento, e é algo que a gente tem que estar o tempo todo revisitando com o paciente, para que a gente possa potencializar esse tratamento. O tratamento, via de regra, ele fica meio manco, né? Ou ele tem uma excelente psicoterapia e tem um acompanhamento psiquiátrico fraco, né? Ou ele tem um acompanhamento psiquiátrico com uma excelente orientação diagnóstica e de psicofármacos, mas um acompanhamento psicoterapêutico fraco, ou você tem outras variáveis que é então a multidisciplinaridade fraca, pode ser dois excelentes profissionais, mas perde-se muito a atração do tratamento, às vezes não tem um envolvimento adequado da família, às vezes não tem as medidas terapêuticas não medicamentosas de outra ordem, que é como se cuida para se ter um sono melhor, como se vê o movimento, mesmo antes da ideia da atividade física, da alimentação e de outras tantas coisas, né? Então é muito complexo, né, André? A gente vai ter nesse canal, a ideia nossa é contribuir com os nossos próprios pacientes, né? E também, né, com a população no geral, aquilo que a gente, né, aprendeu, estamos sempre aprendendo, né, André? Tem sempre algo a aprender, mas eu concordo, questão da humanização. Tá? Encerraria aqui falando que realmente a questão da empatia, né, de você tentar se colocar no lugar do outro, né, de você não olhar o outro, eu como psiquiatra, né, olhar para um diagnóstico, né, olhar só para o aspecto mecânico da escolha do remédio, né, ou fazer isso sem buscar uma lógica no que eu estou fazendo, né. Eu acho que é muito sensível essa questão da saúde mental. Sempre foi o tema chave da condição humana, sempre foi.
né? Não é novidade, depressão, não tinha, não é bobagem, né? O ser humano, desde que ele se deu conta de que ele existia, ele já viu que estava numa rascada, né, André? Entendeu? Né? A gente já... Rascada desde sempre, entendeu? E a gente vem tentando administrar aí da forma com que dá, tá bem? Então, acho que vamos encerrar por aqui. Eu agradeço muito, né, os que nos acompanharam até aqui o final, tá bem? E vamos nos preparando aí para uma próxima. Obrigado, André. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Se o conteúdo desse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva, compartilhe e comente.